Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, tudo bem? Gostaria de convidar você a se juntar a nós aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber automaticamente os próximos vídeos que nós estaremos fazendo. Dê o seu like, dê o seu dislike, caso você entenda, não tem nenhum problema. Tem um campozinho aí para que você possa fazer os comentários, nos sugerir algum assunto que você queira que a gente aborde nos próximos vídeos. Nosso vídeo de hoje está aí no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 5 até o verso 38. Eu não vou ler, depois você leia para comprovar aquilo que a gente está falando para você. Uma história linda de Zacarias, de Isabel, que vai culminar no nascimento de João e automaticamente no nascimento de Jesus. Eu poderia abordar com você diversos assuntos, mas eu quero me ater com você sobre os dons. O que você tem feito com os dons que Deus tem dado a você diante dos problemas e das adversidades que surgem na nossa vida. Existe uma linha teológica e uma denominação que tem ensinado aos seus membros, aos seus seguidores, de que elas não devem aceitar, em hipótese alguma, os problemas e adversidades. Esses líderes religiosos, eles alegam que esses problemas e essas adversidades são consequências dos pecados dos seus membros. E isso, na verdade, teologicamente falando, biblicamente falando, não é verdade. Lucas, capítulo 1, vai comprovar isso para a gente. Existem vários outros textos que também nos comprovam de que isso não é um ensinamento correto. Por que eu estou falando isso? Porque o verso 5 até o verso 7 vai demonstrar quem são Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, Isabel vinha também de uma linhagem sacerdotal, e o texto vai deixar claro para a gente que eles eram fiéis às leis e obediência aos mandamentos do Senhor. Eles levavam uma vida que agradava a Deus. Lá no verso 13, Zacarias, já dentro do templo, no seu serviço sacerdotal, diante do anjo do Senhor, o anjo fala para ele que Deus ouviu as suas orações. Então, Zacarias não era somente fiel à lei, obediência aos mandamentos, mas era um homem que orava constantemente. Então, se ele era fiel a Deus, fiel aos mandamentos e um homem que orava, nesse contexto de ensinamento dessa linha teológica, dessa denominação, jamais Zacarias e Isabel poderiam ter problemas. E pelo contrário, eles tinham um problema de esterilidade. Zacarias não podia ser pai, Isabel não poderia ser mãe. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque o que você tem feito com os seus dons diante dos problemas que aparecem a você e a sua família? Observe que Zacarias, ele não pega o dom sacerdotal dele e enterra. Com certeza não era um cenário, um problema agradável àquele casal. Porque nós temos o relato de Ana, nós temos o relato de outras estéreo na Bíblia, e que naquele contexto em que Isabel vivia e Zacarias vivia, era muito massificado, muito potencializado essa questão da esterilidade. As outras mulheres que tinham filhos, elas zombavam, elas chacotavam com aquela mulher que era estéril. Provavelmente isso traria para eles tristeza, angústia, decepção, desilusão, e poderiam tranquilamente fazer com que eles enterrassem os dons deles. Talvez você, assim como eu, conheça alguém que diante de um problema, de uma enfermidade, de um problema eclesiológico, né, dentro de uma igreja, um problema com um pastor, um problema com um irmão, algum problema que aconteceu, esse irmão simplesmente era uma grande bênção na igreja, ele pregava, ele tocava, ele cantava, ele trabalhava, ele tinha dons maravilhosos diante de Deus, mas esses problemas que chegaram até ele, fizeram com que eles enterrassem os seus dons. Isso é um hábito, isso é um grande erro que acontece hoje no nosso contexto. E esse vídeo, ele tem exatamente esse objetivo de fazer você olhar para o exemplo de Zacarias e de Isabel diante do problema que eles enfrentavam, um problema gravíssimo, mas que eles não
enterraram os seus dons. Pelo contrário, eles continuaram, independente do problema que os cercava, eles continuaram sendo fiéis às leis, eles continuaram sendo obedientes aos mandamentos do Senhor, eles continuaram orando ao Senhor, eles continuaram servindo ao Senhor, independente das circunstâncias que os cercavam. E é isso que eu quero falar para você. Não enterre os seus dons diante dos problemas. Não permita que as pessoas enterrem os dons que Deus te deu diante dos problemas. Faça como Zacarias. O verso 13 vai dizer que Zacarias tinha sido chamado para o serviço sacerdotal que durava 8 dias. Zacarias tinha que se afastar da casa, da sua família, ir para o templo e ficar ali de forma ininterrupta durante 8 dias servindo ao Senhor. E o texto diz que ele fazia isso com alegria durante todo esse período da vida dele. Quando o anjo se depara com Zacarias no templo, Zacarias já era idoso. Então isso comprova pra gente que toda a trajetória de vida, desde quando ele se casou com Isabel, ele continuou servindo ao Senhor independente do problema que eles tinham. E qual é a consequência de você não enterrar o seu dom, mas continuar servindo ao Senhor como gratidão por aquilo que o Senhor fez a você? É que depois disso o anjo apareceu a Zacarias e disse para ele, Deus ouviu as suas orações. E Deus falou que Isabel vai ter um filho. E esse filho, ele não vai ser benéfico somente para você, não vai trazer alegria somente para você, mas vai trazer alegria para você, para sua família, para as próximas gerações, e nós estamos incluídos nessa bênção que foi alcançada pela fidelidade de Zacarias e de Isabel. Então quero dizer para você, meu querido, não enterre os seus dons, porque quando você enterra os seus dons, você mata aquilo que Deus tem preparado para você, você mata aquilo que Deus tem preparado para a sua família, você mata aquilo que Deus tem preparado através de você para as próximas gerações. Observe que se Zacarias tivesse enterrado o dom dele, deixado de servir ao Senhor, João não nasceria, talvez Jesus não nascesse. Obviamente que eu estou falando aqui de um contexto que tem ligação direta com o nascimento de Jesus. Talvez, e o texto vai dizer que o nascimento de João trouxe alegria para Zacarias, trouxe alegria para as pessoas que o cercavam e trouxe alegria para as próximas gerações. E é exatamente isso que pode acontecer com você. Você tem um dom. Você tem um dom, valorize o seu dom. Deus te deu um dom para que você possa colocar em prática, para que traga alegria para você, para que traga alegria para sua família, mas para que traga alegria também para as próximas gerações. Então a minha palavra para você nessa hora, meu querido, é para que você, diante dos problemas, seja problema de trabalho, problema de saúde ou problema dentro de uma igreja, não enterre os seus dons. Os dons dados por Deus a você é para serviço do Senhor, é para trazer alegria para você, alegria para sua família, alegria para as próximas gerações, é para que você deixe um legado. Não enterre os seus dons diante das adversidades, tá bom? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço.